Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer o quarto exercício da seção 1.2 do Elon, tá? Sobre conjuntos finitos. Então a gente vai ver aqui que é um exercício bem parecido com o princípio da boa ordem. Ó. Prove que todo conjunto finito não vazio x de números naturais contém um elemento máximo, né? No princípio da boa ordem é um elemento mínimo, tá? E aqui ele explica o que é um elemento máximo, tá? Inclusive eu acho que esse S aqui ele quis colocar x. Enfim, não entendi muito bem aqui, mas a gente sabe o que é um elemento máximo, né? Então vamos lá, vamos provar esse exercício, tá? Inclusive a gente vai usar o princípio da boa ordem para provar ele. Então vou colocar aqui em tela cheia, tá? Vou aparecer aqui embaixo. E aí aqui tem até o enunciado, se a gente quiser consultar em algum momento, tá? Então vamos lá. A gente vai definir esse conjunto aqui, certo? Vamos entender quem é esse conjunto. A é o conjunto dos números naturais que são maiores do que todos os elementos de x, tá? Então, x é um subconjunto não vazio dos naturais, simplesmente. E eu estou olhando... subconjunto finito, isso aqui é importante, né? Claro. Então, a gente tem um subconjunto finito aí dos naturais. E aí, a gente está olhando para o conjunto dos números naturais que são maiores que todos os elementos de x. Certo? E aí a gente tem que esse conjunto é não vazio, tá? Aí você se pergunta, por que esse conjunto é não vazio? Para me dizer que esse conjunto é não vazio, seria interessante eu exibir um elemento desse conjunto. Então, por exemplo, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. O que a gente pode fazer para encontrar um elemento maior do que todos os elementos desse conjunto? X é finito, né? Então a gente tem uma objeção de um certo IN para X. Sendo assim, eu posso tentar escrever os elementos de x como x1, x2 até xn, né? É só eu simplesmente definir xi para ser a imagem do i, né? Onde i é um elemento de n, tá bom? Então, um elemento que eu tenho certeza que é maior do que todos os elementos de x é simplesmente se eu somar todo mundo aqui. x1 mais x2 até xn, né? É interessante, né, que esse conjunto seja finito, para mim poder somar todos os elementos dele, aí tem uma resposta bem definida, bonitinha aqui, certo? Então esse camarada aqui, que eu vou chamar de y, por exemplo, ele é maior do que qualquer elemento de x aí, certo? Maior que x para todo x em x, tá bom? Então, esse número natural que eu estou exibindo aqui, ele é maior que todos os elementos de x. Então, com certeza, esse conjunto que nós definimos, ele não é vazio, tá bom? Esse cara não é vazio. Sendo não vazio, a gente tem o direito de usar o princípio da boa ordem, né? Então, vamos lá. Segue do princípio da boa ordem que esse camarada aqui possui um elemento mínimo e eu dei um nome para esse elemento mínimo, o A0, tá bom? Então, ok. Vamos entender. A é o conjunto de todos os números naturais que são maiores que os elementos de x. De todos esses camaradas, eu peguei o menorzinho e chamei de A0. Tá bom? Ok. Agora, note o seguinte. Note que A0 é maior que 1. Né? Por quê? Porque se A0 fosse 1, né? Se A0 fosse 1, a gente sabe que o 1 é menor ou igual que todo natural. Só que a gente sabe que esse A0 ele é maior que todos os elementos de x. E x é não vazio, tá? Então, esse A0 ele é maior do que alguém. O 1 ele não é maior do que ninguém. Então, o A0 não pode ser 1, tá bom? Então, o A0 é maior que 1. Isso nós temos certeza. Ok. Como o A0 é maior que 1, então vai existir um M tal que A0 é igual a M mais 1, né? Ou seja, o A0 vai ser sucessor de alguém, por exemplo, né? A gente sabe que o único número natural que não tem essa propriedade, que não é sucessor de ninguém, é o 1. Só que eu sei que o A0 não é 1, tá bom? Ok. Então, o cara, pra gente aqui, vai ser o M, certo? A gente vai provar que M, certo? Ele é o elemento máximo do nosso conjunto X, tá? Note que A0 é o menor número natural que é maior que todos os elementos de x. E o m é exatamente o antecessor dele.
Então você já consegue entender aí que o M vai ser o maior elemento do nosso conjunto X, tá? Porque todo mundo que é maior que M está fora do X, certo? E no caso aí ele vai ser o menor com essa propriedade. Mas enfim, vamos explicar aqui, né? O que acontece? Como M ele é menor do que o A0, tá? Vou voltar aqui para cá, tá? Então, como M é menor do que o A0, a gente tem que ele não está no nosso conjunto A, certo? Por quê? Porque A0 é o menor elemento de A. Como M é menor do que A0, então o M não pode estar no A, certo? Como o M não está no A, então a gente só tem essa possibilidade aqui para ele. Vai ter que existir algum elemento em X que é maior ou igual que M. Por quê? Porque quem são os elementos de A? São os números naturais que são maiores que todos os elementos de X. Só que eu sei que o meu M não está no X. Então tem que ter alguém no X, no meu conjunto X, que é maior ou igual que M, tá? Eu sei que M não supera todo mundo do X. Então ele vai ser menor ou igual que alguém que está no X, no conjunto X, certo? Ok, sabendo disso, a gente vai analisar as possibilidades, tá? Então vamos supor que acontece aqui, né, que existe um cara no X que é maior do que M, certo? Se a gente tem um X no X que é maior que M, então esse cara ele vai ser pelo menos o M mais 1. Só que M mais 1 é o A0. E o A0 a gente sabe que ele já não está no X. Então isso seria uma contradição. Então a única possibilidade que a gente tem é que o M é igual a algum elemento de X, né? Aqui no maior ou igual, a gente viu que o maior não pode acontecer. Então o M ele vai ser igual a algum elemento de X, ou seja, ele vai estar em X. E além disso, a gente sabe que o M ele é maior ou igual que qualquer elemento de X. Por quê? Porque ele não pode ser menor do que um elemento de X, né? A gente acabou de ver isso, né? O M não pode ser menor do que um elemento de X, isso dá uma contradição. Como ele não pode ser menor, só sobraria ele ser maior ou igual. Se ele é maior ou igual que todos os elementos de X, ele é exatamente o elemento máximo, tá bom? E isso encerra aqui a demonstração do nosso exercício, tá? Então é isso, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.